Hoje, mais uma vez, nos reunimos sob o manto acolhedor desta tenda que o Padre Pio e todos os amigos espirituais que trabalham de modo incondicional, em amor, nesta casa. O Padre Pio e eles devem para nos acolher propriamente. Lembramos a tradição cristã um grande personagem que se tornou ícone como alguém que expressou coragem, com absoluta coragem, com absoluta fé e, acima de tudo, absoluta consciência do seu amor a Deus. Porque quando dentro de nós o amor a Deus é perfeitamente compreendido, abrem-se portas de percepção, modificam-se padrões de consciência, amplia-se a nossa visão, nosso coração se engrandece. O amor a Deus inclui o amor à vida como um todo, a todos os nossos irmãos, a tudo que é criado, independente da forma como essa criação, esse mistério sagrado se manifesta. A característica fundamental do Cristo que viveu em Jesus, e através dele, como viveu em outros, explicitou claramente a única obra que deveria ser feita por cada um de nós, a busca e o encontro em nós mesmos da divindade e da presença de Cristo. Cristo em Jesus proclamou o amor incondicional a amigos, a inimigos, um amor que vibrasse e que vibre como o sol, que brilha sobre os justos e injustos. O amor a Deus, portanto, quando compreendido, é um amor por definição única, plena e suficiente. Sebastiano compreendeu o amor a Deus e, ainda que fosse oficial da guarda pretoriana, aquela, por mais próxima do imperador, pudesse cometer à vista dos homens atrocidades, manteve firme a sua convicção, o seu amor, e se torna, portanto, esse ícone para cada um de nós, para que, tal como ele, não desistamos em nenhum momento em nossa batalha única, que é buscar e exprimir esse amor em plenitude e de modo límpido. Seu espírito, que resistiu ao primeiro e ao segundo sacrifícios, tendo sido curado das flechas que perfuraram o seu corpo, e retornando à corte para se pôr mais uma vez à frente de Diocleciano, nos faz compreender que a nossa luta verdadeira é esta em nós. O ego, aquela identidade nossa que tolamente buscou-se separado de Deus, é, na verdade, aquele a quem devemos combater, mas para incluir
a grandeza do todo. E é esse o combate que se nos é oferecido pelos grandes nomes que souberam transformar, imprimir este ego, fazer a luz brilhar. Sebastião, Neis, Pancrácio, que trabalham juntos, são símbolos vivos de que é possível a cada um de nós se tornar um curador. Porque é isto que nos tornamos quando compreendemos o que seja esse combate e o que seja o trabalho. Reunidos hoje aqui, agradecemos a dedicação que Sebastião, que Inês, que Pancrácio estendem sobre todos os seus irmãos, sempre e sempre que necessário, sempre e sempre que chamados, ou ainda quando não são. Esse encontro nosso, em que buscamos hoje aprender e aprender, que seja curar. O que é se tornar um curador? Nossa grande mártir, vencedor de Narbonne, está conosco. Que a luz seja sobre nós, que a paz e a alegria sejam sobre nós. Você viu que eu estou fazendo só? Beleza? Tudo certo? Nem tem hoje tanta gente trabalhando. Está vendo, Marco? Basta a sua presença silenciosa, sem trabalho externo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse mais um encontro nosso. Hoje, nesse dia até aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha materialmente, mas o trabalho espiritual não cessa. Então, fazendo jus a essa verdade, seja bem-vindo todos aqueles de vocês que estão conosco, aqueles que voltam, né? Aqueles de primeira vez. O trabalho de hoje que eu queria deixar claro, que a partir de uma orientação dos nossos amigos espirituais, nós vamos ter uma parte grande de cura. Então, Otton, você já está mexendo no papel hoje, eu realmente vou te pedir para ser mais específico. Nós vamos fazer um trabalho, não só palestra, hoje não será, na verdade nunca é. A gente fica aqui olhando sempre vocês e vê que a palestra, as palavras, são o que menos importa aqui. Nosso estado de consciência é o que mais importa e o trabalho espiritual ganha força à medida em que mais de nós vamos compreendendo isso, abrimos campo para que seja feito um trabalho. Hoje a recomendação é de que nós façamos especificamente orientados totalmente para isso, e por isso eu queria reduzir o lado teórico da história para podermos ter tempo para esse trabalho de cura, no dia que nós hoje estamos dedicando o tema à cura. Possamos fazer então com um tempo. Então, Otton, fala aqui, sim. Não, por favor. A gente tem avisos, a Rose já me pediu para falar nesse tema, não caberia jamais em tempo que a gente tem reservado aqui para fazer uma palestra ou um encontro. E, portanto, não é essa a intenção da gente esgotar o tema aqui. Claro que não. E ainda mais, quando a gente foi orientado pelos nossos amigos espirituais a fazer um trabalho efetivo, na segunda parte do encontro, nós vamos então ter ainda mais condensado esta história dos conceitos.
Mas é uma coisa muito importante que a gente fale ou reprise sobre conceitos de cura, e do que seja efetivamente um conceito material. Quando a gente fala em cura, a gente não fala somente na cura da doença física, ou de males físicos, ou aqueles relacionados ao nosso organismo físico, emocionais, mentais, enfim. Não é apenas isso. Quando a gente fala cura e algo a ser curado, no fundo nós estamos falando de tudo que se relaciona à nossa vida. Até porque os estados de desequilíbrio, os estados evolutivos, não necessariamente se apresentam só sob a forma de um sintoma físico, ou de um sintoma físico, mental, emocional, ou o que seja. Na verdade, o conceito de doença é mais amplo, ele se estende mais além, ele é fruto, na verdade, de um erro original, que a gente chama de pecado original, a separação do divino, e nós vamos construindo um conceito de doença que, em algum momento, também se espelha no nosso organismo físico, e que incomoda quase sempre a ricos, a pobres, né? A qualquer estado, não respeita status social, não respeita status nenhum de inteligência, nem de nada. A doença se apresenta às vezes até em recém-nascidos. Então, o que é essa doença? E a doença, ela, quando se estende a outros campos da vida, como nós podemos curar? Como nós podemos realizar esse ato de cura? Olha, gente, isso na verdade é até mais profundo do que parece. Porque ser um curador, ou seja, intermediar a cura, é, no fundo, o grande trabalho, o único trabalho de nós todos que estamos aqui nesse caminho evolutivo, reencarnando, seguindo a nossa vida material, indo para os planos espirituais, nós que acreditamos nisso, eu imagino, né, todos aqui, reencarnando. Todo esse processo que nós convivemos com o desequilíbrio chamado doença, ele implica também no trabalho de cura. E nós devemos, portanto, ser, a nossa grande tarefa é ser curador, um curador, seja de que forma for. Não necessariamente um médico, não necessariamente um terapeuta. Nós, na vida nossa, na nossa vida comum, ainda que passemos longe dos atos médicos, na faculdade de medicina, ou de qualquer terapia conhecida, somos potencialmente e devemos ser curadores. Muito bem. Semana passada, a gente falou aqui, bateu muito, né? Eu cheguei aqui hoje, vi os 72 sopros no quadro, né? E quem esteve conosco aqui na segunda-feira falou assim, bom, vai falar de novo sobre a história da Paraxá, nós falamos sobre a Paraxá de Itró. Hoje nós só vamos falar de uma coisa mais fundamental. Semana passada nós tivemos aqui a Paraxá de Itró, né? Que falava sobre a entrega da Torá no Monte Sinai e falava sobre esse profundo ato de ligação com Deus, e ela estranhamente tem o nome de um não-judeu, de um não-hebreu. Fantástico isso, porque mostra que a mensagem é para tudo e todos. A Paraxá que segue essa semana, que está agora em função, vamos chamar assim, chama-se Mishpatim. O nome é Juízes. Como aquele outro nome, né? Yitro. Algo que fala da entrega da Torá, que fala do momento mais grandioso da história do povo, dá o nome do sogro de Moisés, Yitro, ou Jétro. Por que tem o nome do sogro de Moisés? Algo que tem muita coisa importante por baixo. Esse mesmo raciocínio, porque todos os códigos espirituais são interpretados em níveis, nos leva a olhar esse nome Mishpatim com uma outra lente. Por que esse nome Juízes? E a partir daí, nesta Paraxá, é aquele momento em que Moisés começa a ditar para o povo as regras, que Deus fez e que não aconteceu. Mas a gente saca uma frase de tudo isto, a mais importante. Uma frase que Deus diz ao povo, que define essa Paraxá e explica por que o nome dela seja Juízes. A frase em hebraico é Verapo Yerapei. Verapo Yerapei significa: você é curador, você deve curar. Você era todo o povo, você, somos todos nós. Nós somos curadores, nós devemos curar. O que é curar? Curar o quê? Para saber o que a gente tem de curar,
a gente precisa chegar um pouquinho e saber o que é a doença, o que é esse desequilíbrio que a gente chama doença. Ora, e mishpatim, juízes, significa o seguinte: regras, leis a serem cumpridas, a mostrarem que cada causa tem o seu efeito, cada efeito leva a causas, os efeitos se tornam causas, as causas têm vários efeitos. Toda esta trama, em que aquela pequena palavra mishpatim, juízes, resume, significa todo o nosso drama evolutivo. O drama evolutivo de toda o que nós conhecemos é a raça que habita esse planeta, a raça humana. A gente pode replicar para os planetas próximos. Os status evolutivos, a forma evolutiva é mais ou menos a mesma. Que drama é esse? O drama de você. Nós, né? Você, curador, você somos nós. Sai de um estado unitário, criados à imagem e semelhança de Deus, e de repente aquele estado unitário equilibrado, eu vou usar um outro símbolo aqui que é o símbolo taoísta, se rompe. Esse rompimento aqui gera um estado ilusório, mas o problema é o seguinte: esse estado a gente diz, fala ilusão, maia, mas esquece que esse estado ele é ilusório no seu conceito fundamental, porque na prática para nós isso aqui, esse estado ilusório que vivemos é a realidade pura, a gente está aqui dentro dela. E esse estado ilusório ao longo do tempo criou uma série de cadeias de causas e efeitos que foram construindo os nossos karmas. Nesses estados ilusórios, nós formatamos um universo, já não mais criado à imagem e semelhança de Deus, mas um universo idólatra, porque fizemos imagens de Deus. Nós não ficamos vinculados à imagem que somos, nós passamos a nos vincular nesta teia a imagens e a ídolos, a imagens que fizemos. É por isso que Deus diz, um símbolo mais profundo: está proibido fazer imagem de mim. Não é só fazer uma imagem física, né? Coitado do Padre Pio. Nossa, não é um grande pecado. Se você não tem olhar, o olhar de idolatria não é você chegar e adorar uma imagem fisicamente. O olhar de idolatria é olhar para coisas feitas por nós que não são vinculadas a esse equilíbrio inicial e tratá-las como se fossem coisas divinas, o próprio Deus. Ora, no momento que a gente quebra esse padrão e cria esta ilusão, mas uma ilusão dura, uma ilusão que tem efeito, tem causa, tem karma, tem reencarnação, tem volta, tem ida, tem círculos viciosos, porque quem com ferro fere será ferido, e a gente é ferido, devolve a ferida, né? Recebe, bate de novo, mais vezes, com mais força. Este processo, que a gente não se lembra dele, a maior parte dele está oculto dentro do nosso inconsciente, e é por isso que nós somos um repositório. Nós, o nosso ego, é um repositório de estruturas, personalidades que vivemos no passado, que se tornam estruturas que aparentemente não são aqui, nem dão o sinal de que são presentes, que cada um de nós é uma personalidade definida nesta encarnação, mas atuam na nossa vida de uma forma oculta, aparecem como características que nós temos, aparecem muitas vezes em determinadas circunstâncias da nossa vida que são dirigidas por essas forças que nós todos trazemos dentro de nós, essas forças ocultas nesse nível, mas que são frutos dessa ilusão criadora. Nós estamos fazendo ídolos de Deus o tempo inteiro, e ao fazer ídolos de Deus, a partir desse pecado original de separação, criamos os problemas todos que nós conhecemos. Perdas emocionais, perdas financeiras, desastres e doenças. É muito estranho, porque isso tudo faz parte do processo. Como nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos capacidade criadora. E, portanto, a criação que nós vemos, que muitas vezes a gente atribui, né, mas não sabemos enxergar muitas vezes, por que o mal acontece, por que Deus faz o mal, não são conceitos que a gente precisa estudar agora, nem quero. Mas o fato é que tudo isso é fruto da nossa criação falsa. Eu só não gosto desse nome, porque ela é, apesar de ilusória, porque não está mais vinculada à unidade, ela funciona como uma realidade dura. Entre isto tudo,
os frutos das ações passadas que nós colhemos o tempo inteiro. Os frutos das personalidades que estão vivas dentro de nós, porque a gente às vezes acredita assim, a reencarnação que você viveu lá atrás está quietinha lá. Né? Ela só atua assim de uma forma, mas elas pululam dentro da gente como forças vivas muito mais do que a gente pensa. Os trabalhos de apometria que surgiram no século XX, né, que hoje são usados dentro das atividades espirituais, mostram com muita clareza, quando bem feitos, esse processo. Ora, se isso tudo gera, entre outras coisas, a doença, eu me lembro, talvez alguns de vocês, tá bom lá o som, né? A doença física, né, ou atinge o corpo físico. Alguns de vocês talvez não saibam, a minha formação é em medicina, eu sou médico. E eu me lembro na faculdade, quando eu comecei a estudar patologia, a estudar as diversas disciplinas, a gente viu o seguinte, a doença ela tem um processo. A doença é desequilíbrio, mas é um desequilíbrio muito bem organizado. Mesmo a doença que desorganiza as células, por exemplo, como o câncer, que faz, né, as células explodirem em estados semelhantes aos estados embrionários, todas elas, qualquer uma doença você pode reconhecer, por isso até mesmo você organiza como patologia, estuda aquilo, ela tem um processo sempre muito claro, muito organizado. Uma obstrução vascular vai acontecer de uma forma sempre quase identificável em várias pessoas. Uma hepatite, uma má formação mesmo, né? Quando as crianças nascem, você classifica, identifica tipos de má formação que são catalogados e trazidos. Por que a doença é uma coisa tão organizada assim? Aí a gente ficava pensando, bom, Deus criou a doença só para castigar a gente quando a gente cumpre algum ato mal. A doença, como nós a conhecemos, faz parte deste processo que eu falei aqui antes. Porque nesta criação separada da unidade, nesta criação que nós fizemos com ídolos, idólatras, criando ídolos ou criando deuses, a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do ego, esquecendo que o que a gente fez foi virar a história ao inverso. Esquecemos que somos criados à imagem e semelhança e não temos que criar coisas à nossa imagem e semelhança olhando ego ou a partir do ego. O ego é divino. O ego não é uma coisa a ser descartada para fora, mas o ego precisa ser. E aí está a palavra. Curado. Porque a doença não é apenas a doença física. A doença, ou esse desequilíbrio, faz parte da dissolução original, separação original, do estado adâmico original de rompimento, faz com que haja tudo isso simbólico, a expulsão do paraíso. A partir daí se cria uma terra. E esta terra não é só a terra, são universos. Pietro Baldi, por exemplo, um grande espírito que veio com uma grande missão durante o século XX, ele faz uma cosmogonia muito semelhante à da Kabbalah, por exemplo, onde ele diz, este universo que nós conhecemos, o universo físico, é um universo criado pelo ego. Assim também o curso em milagres, criado a partir da visão deste ego distorcido, que passa a fazer imagem de Deus ou deuses, mas tem uma força criadora enorme e cria tudo isso onde o karma se apresenta como lei fundamental, até porque isso tudo está atrelado a uma coisa maior, né? Quer dizer, essa história toda está controlada por esta força que a gente chama de força divina, que é impossível de definir. Mas nesse nosso universo físico, o processo kármico se apresenta duro, real, sob formas várias. Perda, dificuldades, né? Relacionamentos complicados, famílias que se reúnem para poder desfazer esse processo, desgastar, atritar. Mas a lei que funciona aqui é a lei kármica, e o processo que precisa ser feito é fazer a cura. Aí eu vou voltar à história da Paraxá. Por que esse nome Mishpatim, juízes, entra ali? Porque ele parece mostrar, é verdade. Olha só como vocês estão criando. Tudo isso aqui é uma série de causas e efeitos, que vão se reproduzindo a partir
num caminho espiritual, às vezes, de milhares de anos, muitas vidas. Mas o fato é, não precisamos depender do tempo, não precisamos depender desta lei, precisamos curar. E aí, indo de encontro, ou indo ao contrário do que seria julgar e condenar, porque a Paraxá fala o tempo inteiro o que se faz, o que se não deve fazer, quais são as punições para aqueles que fazem o que não se deve fazer, sai esta frase, Verapô, Irapé, que diz: você é o curador, você deve curar. Muito bem. Você cura. Na verdade, a palavra nem você é o curador. Você cura, você deve curar. O hebraico literal. Curar. Português, interessante. No inglês, o heal vai levar ao mesmo radical do holy, que é santo, que é único, que é integrado, que é o holos grego. É isso mesmo. Mas o português também é, só que o português é uma língua mais poética. As coisas precisam ser entendidas, né? Por isso nós temos Fernando Pessoa, temos Camões, temos grandes poetas na nossa língua que são únicos, apesar de outros terem todas têm, mas na nossa língua dá a margem a isso. Na língua portuguesa, cura e curado pode ser visto o seguinte: quem já comeu um queijo de Minas curado? Por que o queijo de Minas chama curado? Tá bom? A palavra curado leva vários tipos de percepção que é interessante para nós aqui. Olha só, também tem uma outra palavra aqui, procurado. Alguém que está buscando alguma coisa, procura. Mas alguém que representa alguma coisa também é um procurador. Mas o curado, voltando ao queijo de Minas, o que é o queijo de Minas curado? O queijo de Minas frescal, aquele que a gente compra, ele vem, né, você pega nele assim, é macio, molinho e tal. Por quê? Ele está cheio de soro, ele está cheio de água. Na verdade, ele está cheio de coisas que não são queijo. Não é verdade? Quando eu boto o queijo para curar, vai fazendo o quê? Vai saindo a água, vai saindo o soro, ele vai ficando duro, vai ficando inconsistente. No final ele está curado, só tem ali o quê? A única substância que é, na verdade, dá o nome, queijo, puro. Olha, o português é fantástico, né? Porque tudo bem que o inglês fala do fio, do tudo, mas aqui é o seguinte: eu tiro para curar, eu tiro tudo aquilo que é de nós, a nossa vida, a ilusão, a idolatria, tudo aquilo que nós temos criado, para sobrar a única coisa que é a essência. E a essência é Deus. Porque nós somos, como está no Salmo 81, deuses. Imagem e semelhança do divino. Quando a gente começa a criar, encher de coisa, né? E não é a substância, mas não é, né? Entendam o jogo da palavra, mas não é, mas é uma criação, aquele... Tanto que o frescal, tem hora que é bom também, né? Eu não tenho nada contra o queijo, mas o fato, gosto até bastante do curado, mais ainda, mas a gente cria em volta de nós coisas que escapam da substância. Nesse caso, quando nós curamos, nós transformamos na essência, a gente, uma coisa que é acurada, é aquela coisa que é precisa, no foco, ela vai no que é. Isto é curar. Nós somos, portanto, aonde a gente queira, o que nós façamos, o que nós sejamos, somos curadores. E devemos ser, porque curar a vida é exatamente recuperar esse processo. Olha, muito bem. Para fazer isto, é claro que existem métodos. A cura, vamos nos restringir então agora ao aspecto médico, rapidamente. O que acontece com a doença? Ela tem, portanto, ela aparece, quando ela aparece no campo físico, ela aparece como um processo estruturado. Uma patologia pode ser definida, pode ser classificada, pode ser estudada.
e pode ser tratada. Até porque a beleza da vida, por isso que diz que o queijo frescal também é bom, nessa mistura tem coisas interessantes, tudo é divino. A medicina, quando surge, desde que o homem começa a ganhar consciência de que ele fez esse pecado original, então ele precisa refazer, ela também é divina. Os atos médicos são atos divinos. Seja no campo físico, a nossa medicina ocidental, que se tornou forte a partir do século XVIII, XIX, XX, ainda hoje a gente vê uma luta brutal, ela se prende a conceitos e foi cada vez mais se prendendo cada vez mais à matéria física. No momento que se viu o microscópio, que as pessoas pôde fazer um corte celular, em que o Virchow identificou o núcleo da célula, e que a gente foi procurando e achando coisas lá dentro, cada vez mais animados e achando que ali estava a solução, né? Quando Pasteur descobriu os seres infinitesimais, os micróbios, apontar, a solução está aí, isso é a causa da doença. Depois foi se encontrando, não era aquilo só, eram mais coisas. Depois a genética hoje tem esse papel, a genética material. Quando a gente vê que, lógico que não é, a gente sabe que não é, que há coisas mais profundas, que devem ser entendidas no ato de curar. A medicina material, principalmente essa do século XVIII para cá, ao mesmo tempo que teve grandes avanços tecnológicos, foi se reduzindo no seu campo de visão. Hoje ela passa por uma crise, apesar de, né, a gente vê a Veja aí exaltando, agora faz isso, agora vem assim. Esses meios de comunicação distorcem muito as verdades. O fato é que os processos que são utilizados em curas têm o seu valor, porque tudo é belo, tudo faz parte do divino, mas a visão ampla precisa sempre fazer parte da nossa postura em relação à vida. Nós não devemos negar nada, utilizar tudo e buscar que tudo faça parte de um conjunto até que aquela cura verdadeira, a busca da essência se dê. Todos os processos, por exemplo, portanto, médicos, são vários. E eles podem ser enriquecidos. Nós temos, por exemplo, uma experiência e uma vivência com uma outra face da medicina que foi surgindo paralelamente. Principalmente surgiu no século XIX, veio a partir do momento em que as escolas espiritualistas se foram ocidentalizando, porque a visão que o espiritualismo ocidental tem, o espiritismo e outras escolas, e foram utilizando, foram implementando nas suas atividades, nos seus conceitos, era algo que já era conhecido em outras culturas há muito tempo. Na Grécia Antiga, por exemplo, se fazia, nos tempos de Asclepio, tratamentos profundos, fazendo as pessoas deitarem, dormirem, sonharem com banhos para poder despregar corpos sutis, corpos energéticos e atuar a partir dessas causas, para que tudo viesse canalizando e refletindo no corpo físico. Essas coisas são todas, na verdade, é assim. Vou tentar fazer um desenho tosco aqui, como dizem os adolescentes, né? Desta unidade emana, eu vou individualizar para uma criatura, né? Nós nunca perdemos essa história de separação também, deixa eu fazer um parênteses aqui, também é um conceito incompleto, porque a gente fez o pecado original, pensamos que nos separamos, criou-se esse universo inteiro, onde a doença faz parte, que é onde quando eu falo doença, estou falando mais, então a doença naquele aspecto que nós enfocamos, ampla, não é só a física. Essa história toda idólatra que nós criamos, apesar de tudo, jamais nos separou da unidade. Então nós estamos sempre ligados à nossa mônada, ou ao nosso Cristo interno, ou que seja, como a gente queira definir. E aqui se manifestam os nossos diversos níveis de consciência. Hoje a nossa consciência fica praticamente restrita ao campo físico, ao cérebro físico, ao corpo físico. Mas temos atuando, nós falamos isso, diversos outros níveis, estados, corpos sutis, que carregam dentro deles estruturas complexas. Vide os chakras, que estão aqui desenhados por acaso. Vide outras estruturas que começam a ser reveladas nessa teia de vibração que é o nosso ser. E as doenças vão descendo de nível. Quando uma doença chega ao corpo físico, é porque esse processo foi trabalhado em outros níveis mais sutis. Se manifestou já em outros organismos mais sutis.
e chegou ao corpo físico em algum momento, em alguma encarnação, ou em algum momento de uma encarnação nossa. A prova de que isto é prévio, nós estamos agora criando, nesse exato momento, a gente ainda está dentro dessa lei. Nenhum de nós está completamente liberto desse campo ilusório. Então, nesse exato momento, nós estamos com o nosso inconsciente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e na maior parte deles inconscientes, porque a nossa faixa de consciência é quase nada, é o percentual mínimo em relação a todo o nosso inconsciente. Então o inconsciente está lá, ó, trabalhando direto. Nós estamos nesse momento criando karma. E julgar é característica do karma. O julgamento em si não é bom, nem o bom julgamento é bom. O karma bom é bom, mas não é tão bom assim. A lei do karma é uma lei que funciona, faz parte desse universo, ela se expressa. A prova dela, por exemplo, nasce uma criança, uma malformação, ou nasce uma criança que vai apresentar uma patologia grave com meses, com 1 ano de idade, quer dizer, ela não teve tempo. Mas nós estamos aqui nesse momento plantando, espero que não, como dizem, né, assim, que Deus diga que não. Estamos plantando para o nosso futuro, e pode ser que alguns de nós estejamos plantando coisas que venham a se apresentar de uma forma extremamente desagradável no nosso futuro. Ora, romper esse processo e saná-lo é ser um curador. E os atos, eu vou repetir, os atos são válidos em todos os níveis. É claro que um médico que só acredita na medicina física, um cirurgião ou um clínico que aplica antibióticos, quimioterápicos, terapias de radiofrequência, ou o que seja, vai pensar sempre no corpo físico, vai agir ali e haverá um efeito, certamente. Uma cirurgia tem um efeito, uma dose de antibióticos tem um efeito, uma dose de quimioterápico tem efeito. A grande pergunta é: isto é suficiente para que se cure tudo? Ora, agir no corpo físico não é mal, não se deve abandonar esta prática, né? Nós estamos no Ocidente. Agora, ao longo do século XIX e do século XX foram ressurgindo várias práticas médicas, que a gente falou, muitas delas que vinham desde lá do fundo, né? Desde a Grécia Antiga, do Egito, enfim, práticas médicas hindus, por exemplo, onde hoje a medicina ayurvédica, né, ganhou uma evidência enorme com o seu poder. Começa, por quê? Essas práticas, todas elas, trabalham em outros níveis que não aquele nível somente do corpo físico, até porque a própria ciência foi mostrando que aquela história de matéria, que o corpo é o corpo, que a consciência é o corpo, que só a matéria importa, foi sendo destruída pela própria ciência. Os conceitos de Einstein em diante são todos muito claros para mostrar que mesmo o corpo físico é um pacote energético, que mesmo o corpo físico é algo mutável, plástico, que não, ele obedece àquela regra da ilusão, lembra? Que a ilusão é dura, mas é ilusão, no sentido de que ela é a criação do ego. Eu posso, quando eu estou em outros níveis de consciência, eu posso manobrar essa ilusão de uma forma bastante eficaz e bastante evidente. Daí as curas que se dão por meios inexplicáveis, os milagres. Mas vamos lá. O corpo físico, portanto, é trabalhado pela medicina física, que dá a aspirina, que dá o analgésico, que dá, enfim, as substâncias químicas que também são energia e que vão ali atuar num conceito muito simples. Eu tenho algo que te machuca, eu vou lá e combato com o seu oposto. O antibiótico vai lá e ataca a bactéria, ou ataca tudo que está em volta, né? Mas vai contra aquilo. Obedece uma lei do alvo. Bom, aparecem outras formas de terapia. No século XIX, a homeopatia com Samuel Hahnemann surge de uma forma que até hoje intriga médicos materialistas que não aceitam, que acham que é uma baboseira. O que a homeopatia faz? Ela utiliza o conceito oposto. Ela não combate com o contrário, ela combate com o seu semelhante. Mas como? Esse conceito é um conceito profundo, quer dizer, ela simile buscurando. Eu curo com aquilo que é semelhante.
E como é que se faz isto? Como é que eu dou uma coisa que dá o sintoma da doença para curar aquela própria doença? Olhando além do corpo físico, indo a outras estruturas, porque a homeopatia concebe que a doença não nasce só no corpo físico. Mesmo a gente sendo chegado ao gene, encontrado que aquele gene ali especificamente está linkado àquela doença Y, X ou Z, ainda não é ali a causa final. E, portanto, a homeopatia vai mais além. Ela diz assim, há outros corpos sutis. E no corpo sutil, o estado de energia é muito mais sutil, portanto, né, redundante, mas uma frequência vibratória maior do que aquela que apresenta no plano físico, e, portanto, invisível, mas nem por isso menos real. A homeopatia prova, porque a homeopatia ela se mostra eficaz com a experiência. Né? Se usa o remédio e vê que age. Não sei, isso é mentira, isso é efeito placebo. Né? O belo efeito placebo que a gente conhece é apresentado a ele logo nos primeiros anos de medicina, mas vê que ele tem um efeito estatístico, às vezes, muito interessante. O remédio foi bom porque ele funcionou em 45% dos casos. Então é válido. Mas o placebo funcionou em 20%. O que é o placebo, para quem não sabe? É você pegar uma coisa que não tem nada do remédio, o comprimido vazio, e dá para as pessoas fazer um teste chamado duplo cego, e que as pessoas vão tomando, e aquele grupo que tomou o remédio é comparado com aquele que tomou o que não tem nada. Mas por que aquele placebo ali tem 20% de resultado? Ninguém explica, é emocional, é possível, nem aquelas histórias todas que a gente conhece. Na medicina a gente ouve isso muito. A homeopatia é dita tão tratada como placebo, porque o que a homeopatia faz? Ela vai diluindo a substância. E a partir de uma determinada diluição, supera-se o chamado número de Avogadro. Ou seja, não se encontra a molécula física mais no meio que é utilizado, seja no comprimido, seja na gota. Mas não encontra a molécula física, mas como é que aquilo age? E o paradoxo é esse: quanto mais diluído, mais forte é. Ora, é claro que nós estamos falando de campos energéticos. Essa medicina que olha por esta ótica dos campos energéticos, da qual a homeopatia é um exemplo, passou a ser usada, continua a ser usada e mostra que tem também a sua eficácia. Muito bem. Além disso, surgiram outras terapias, né, os florais, e há médicos que estudaram isso, romperam o preconceito. Alguns médicos importantes, alguns já estão até no plano espiritual, muitos deles passaram no plano espiritual há pouco tempo, inclusive o Rupert Sheldrake e outros mais, biólogos, e aquele da medicina vibracional também já desencarnou. Estudaram e mostraram com clareza de que alguns outros remédios atuam em corpos mais sutis ainda, como os florais, por exemplo, como as terapias de cristal, como os passes magnéticos, quando dados de forma... E aí é onde se encontra a terapia dos médicos espirituais, aqueles que nós temos uma vivência, experiência nesta casa e há em outras casas. O que fazem esses médicos? Como atuam eles para curar, para tratar, para fazer o trabalho que fazem? Eles fazem... Vamos dar uma paradinha aqui, daí eu quero entrar no outro ponto antes da gente fazer o nosso trabalho. Estou por dentro, estou olhando ali o relógio todo momento, mas está razoavelmente bem. Eu não sei se estou sendo rápido demais, mas lembre-se que nós estamos falando de cura em níveis profundos, e quanto mais profundo é o nível, mais ele está relacionado com essa teia kármica que eu estou falando aqui. Portanto, um remédio homeopático, quando ele vai na sua energia sutil, de uma certa forma ele vai lidar com as energias que estão ali enclausuradas nas nossas estruturas internas, que estão além da genética física, que controlam até de uma certa forma a genética física, e essas energias são códigos, são padrões. Esses padrões, enfim, interagem, e como o remédio tem a função curativa, ele vai lá, como a gente está sanando o machucado, quando você vai lá e põe um metiolate em cima. Eu estou fazendo um símbolo aqui. Ele vai lá naquela estrutura e mexe ali, aquela energia muda e a pessoa começa a sentir melhor. Ora, ainda que isto seja mais profundo do que o plano físico,
e vai funcionar, portanto, às vezes mais lentamente, né? Porque é como uma série, uma onda, que eu jogo uma pedra aqui, né? A pedra joga uma onda, essa onda vai criando. Todos os movimentos de energia mais profundos, eles são como uma pedra jogada lá no corpo sutil, uma pedra curativa, né? E esse corpo sutil vai irradiando o processo, essa história vai interagindo, vai descendo para outras estruturas até chegar no corpo físico. Portanto, muitas vezes, você cheguei lá, fui tratado pelo doutor, né, XYZ e não aconteceu nada fisicamente, eu não melhorei. Né, a gente encontra muita gente fazendo. Bom, às vezes acontece também, como mais acabou de relatar uma aqui, a pessoa nem foi tratada e melhorou. Ou outros que deitam numa maca de tratamento espiritual e melhoram na hora, no primeiro dia. O grau de variação é quase, não é infinito, mas é muito grande. A gente que tem então uma experiência de lidar com alguns anos vendo isso acontecer à frente dos nossos olhos, vê que esse processo é mais complexo do que ele parece. A mexida nessas estruturas profundas pode ser feita de várias formas. Eu dei o exemplo da homeopatia, eu dei o exemplo do tratamento, por exemplo, de cromoterapia, por exemplo. Né? As frequências todas obedecem ao padrão das cores. O espectro visível são só 7 cores, mas uma pergunta que eu gostava de fazer quando era pequeno: qual é a cor do ultravioleta? Qual é a cor do infravermelho? Quem tem olho de ver deve saber. Né? Mas o fato é, as escalas de 7 se repetem, as frequências vão se tornando cada vez mais rápidas, e por comprimentos de onda cada vez menores. E, portanto, os processos vão atingindo onde estão guardadas aquela história lá do queijo, aquelas estruturas que nós temos dentro de nós, que vão criando os nossos desequilíbrios ou as doenças. Um médico espiritual, fiz essa parada para... Como é que atua o doutor Frederico, o doutor Pierre, o doutor Fritz, enfim, toda esta gama, de médicos. Quero invocar isso aqui para entrar no processo curador como um todo, né? Voltando lá no início da nossa conversa, né? Virapui, você cura, você deve curar. Doutor, eu posso perguntar rapidinho? Doutor, não sou doutor. É sobre medicina. Não, é só para o senhor não fechar, porque assim, tem duas doenças importantes dentro da nossa época. O senhor acredita que não existe remédio ainda para hepatite C e para o HIV, ou que esses remédios ainda não estão, eles estão estacionados, as doenças podem ser tratadas, né? Tanto a hepatite como a HIV, mas curadas, os 2 dedos, eles não podem ser detonados, eles ficam estacionados, né? As cargas virais podem ser controladas. Ou isso é uma coisa da indústria farmacêutica, porque tem milhões de dólares. Olha, não sei te dizer, né? Isso. A gente ouve essa história de indústria farmacêutica. Tantas terapias aí. Não, isso tem um fundo de verdade, realmente, infelizmente tem, né? A gente não está aqui para julgar isso. O fato é que a gente sabe que a indústria farmacêutica funciona com um padrão monetário, não funciona com um padrão só com a direção de cura, né? Curar é um desdobramento dessa lei do ego, né? Porque aqui que é a lei do ego, essa lei que criou esse universo todo, ela tem 3 graus. É que você fez eu mudar uma paradinha aqui, que eu vou voltar, vou tentar me lembrar de uma coisa, né? Pode ser até vista como brincadeira. Tem 3 graus, esse ego que criou todo esse universo nosso, ele tem 3 graus básicos de manifestação. Quando a gente chega nesse outro, último aqui, a gente está começando a se tornar um curador. Está começando a curar a tudo. Né? Eu vou voltar lá na sua pergunta, mas aqui eu me lembrei disso, não vou falar aqui. Quais são os 3 graus? O primeiro grau é um grau, não temam essa palavra, Satã, o grau pleno de Satã. Satã em hebraico é o adversário. Ora, o adversário somos nós mesmos. É toda essa estrutura que nós criamos, esse universo inteiro aí que eu falei, que eu comparei ao queijo frescal, né? A ilusão extremamente organizada que traz dentro do seu bojo as doenças, as lutas, as causas e efeitos, as explosões, as destruições, os refazimentos a partir das destruições. Esse processo de equilíbrio em busca de é o Satã. Mas isso surgiu, o que é o Satã? A lei dele é: eu recebo e quero mais.
A origem do mal basicamente é esta. Receber e querer para si mesmo é um bem para si próprio, é só para você e sempre mais. Não importa o quanto eu recebi, eu só quero mais. A indústria farmacêutica, todas as coisas materiais, trabalham nesse grau aqui do ego. Tem um segundo, eu vou falar primeiro do último, que é a porta de saída. Nosso grande mestre, nosso grande pai, deixou isso muito claro na sua oração. Eu dou, e portanto, eu recebo. Capturei uma. É só uma brincadeira, mas as brincadeiras a gente guarda. Muitos de nós estamos aqui estão as pessoas mais distorcidas que a gente conhece, né? Os grandes criminosos, os grandes... Mas esses não são fora de Deus, não. Mas isso é um outro lado. A gente às vezes, é criminoso, não sei o que, tem que ser tudo destruído, porque... Bom, não é o nosso papo hoje aqui. Mas cura faz parte, o entendimento de cura mostra isso. O Francisco de Assis, nosso Francisco, diz: eu dou para receber. Eu sei que ao doar, eu abro este canal. O exemplo que o Michael deu daquela pessoa, o ato de doação não é só o ato de doação material, apesar desse ato fazer parte do conceito. A gente não gosta de dar nada, né? É duro para a gente doar, porque a gente tem apego às coisas, a gente está preso a essa história de ego. Mas aquela pessoa que chegou aqui está dando para um outro. Isso é um ato de doação. E uma doação que ele vai receber depois. E quem recebeu não foi nem ele, foi o outro, mas ele recebe. Esse é o Francisco de Assis pleno. Tem a outra lei. A maior parte de nós está nela, que eu chamo do Assis Francisco. Que é, eu recebo, aí eu dou, ou eu penso em doar. Eu recebo, mas quero recibo se eu doar. Desculpe a brincadeira, mas a gente às vezes lembra disso. A maior parte de nós está na lei do Assis Francisco. Eu nem conheço a figura. Ou somos todos nós, mas a gente tem que fazer aqui. Aqui é a porta de saída do ego para ser um verdadeiro curador. Uma boa parte ainda está aqui, em reino de Satã ou reino do adversário. Ou a gente transita um pouco entre todas elas. Voltando à tua pergunta, isso nós estamos falando em nível de cura material. O vírus hoje, a gente sabe que vírus são estruturas, né, simples, extremamente potentes, que estão agindo em todos os tipos. Há vírus, até do bem, né? Entram dentro de células e são ali, se transformam de repente, mexem. Mas o fato é que o vírus ele é um representante material dessas estruturas desequilibradas que eu falei. Quando surge um vírus da AIDS, ou quando surge um vírus de hepatite C, ele é fruto de uma consciência coletiva distorcida, que distorceu forças originais da criação, sem julgamento, né? Porque, por exemplo, o sexo depravado e levado à distorção da energia, seja ele homossexual, seja ele heterossexual, isso não importa, não é essa a questão. A questão é a utilização dessa energia de uma forma, Satã, Assis Francisco, nunca Francisco de Assis, e ao utilizar isto, você vai trabalhando energias, as reencarnações vão sucedendo, as egrégoras vão sendo feitas, as formas de pensamento coletivas vão sendo criadas, dentro deste universo do karma, daqui a pouco foi criado um vírus material que passa a agir como instrumento kármico e vai atacar as pessoas. Aquela pessoa é tão bonzinha, mas tem hepatite C. Claro, ela já está num movimento de enfazimento, mas certamente a gente vai encontrar razões para trás que levam à explicação daquela hepatite C ter surgido especificamente ali. Houve um desequilíbrio, né, que se tornou um desequilíbrio equilibrado, porque criou uma doença equilibrada num nível estranho. Mas sim, né, esse processo de doença vai aparecer materializado na forma de um vírus. Bom, os laboratórios médicos criaram os antibióticos, criam o tempo inteiro, mas eles olham, claro que olham, o benefício econômico que vai surgir. É certo, muito mais fácil botar milhões de dólares num Viagra do que colocar para curar uma parasitose, né, uma doença de Chagas, por exemplo. O laboratório vai investir
o Viagra, um remédio para queda de cabelo, outras coisas assim, porque isso transforma isso em venda, né? É o Satã funcional. Mas o câncer ele é o campeão. O câncer, a quimioterapia, enfim, os protocolos, eu não estou aqui para atacar a medicina clássica, mas o fato é que isso funciona. O que os médicos espirituais fazem? O médico espiritual é também um espírito em evolução. Nenhum deles é um Deus, é um ser. Muitos deles são até espíritos de alta evolução, que vêm com atos de cura que passam sempre pelos níveis sutis. E algumas vezes vão chegar ao nível material de uma forma muito contundente. Uma cirurgia espiritual, muitas vezes, pode chegar ali e a pessoa sai boa dali, né? Mas nunca ela foi só feita, no corpo físico. Não existe essa opção num tratamento feito por um médico espiritual. Ele pode ter acelerado o tempo de tal forma que este reflexo no corpo físico se deu imediatamente. Mas ele passou por estruturas sutis, porque ele sabe muito mais do que nós, e atuou aqui. E quase sempre, quando ele faz isso, que o médico espiritual também é um espírito em evolução, ele faz em estados de consciência que permitem a ele fazer. O estado de consciência do médico espiritual superior ao nosso, ele tem uma visão mais ampla, por exemplo, desta teia kármica. Ele conta com um meio de comunicação muito mais perfeito, com os seres espirituais, que mais ainda do que ele conhecem, e muitas vezes ele pode agir naquele momento. Só que na hora que ele vai fazer esta ação, existe uma coisa. Nunca esta ação pode ser feita, nunca não, eu vou dizer a única exceção que tem, que é o que vai finalizar a nossa conversa aqui hoje, rápido. Mas 99, muitos noves, esta ação não pode ser unilateral. O médico espiritual, quando faz esse movimento, ele sentiu o estado receptivo de quem está ali para poder agir. Ah, mas às vezes a pessoa está ali e não tem nem... Aquele cara não merece nada, não tem... Tá bom, ok, vamos deixar esse caso de lado. Assim a gente não pode julgar, às vezes merece, a gente não sabe. Né? Começa por aí, porque o fato de ser curador implica, por isso se chama mishpatim, em nós deixarmos de ser juízes, abdicarmos desse processo apegado de juízo, de entender a vida como um jogo de forças, em que haja poderes em luta. Isso não é verdade, quando a gente lembra lá daquela início da nossa conversa. A unidade, a cura, a essência única não tem dois, é um. Portanto, não tem poder do mal, poder do bem. Há um poder. Ora, o médico tem consciência disso, ele vai fazer um movimento, vai agir, vai usar, às vezes, tecnologias extremamente poderosas para trabalhar nessas estruturas profundas, personalidades, onde a doença está enraizada, né? A raiz da doença vai descendo profunda nos corpos mais sutis, seja o corpo mental, seja o corpo emocional, seja o corpo qualquer um, né? Os nomes são vários, cada escola nomeia a sua forma. Ele vai ver aquilo ali, vai ser muito rápido, ele pode acelerar o processo, mas vai sempre depender da ressonância que a pessoa que busca a cura vai. Basicamente, essa ressonância fala de quê? Aí vamos lembrar do grande curador que nós conhecemos, Jesus, o Cristo, que foi um grande curador, basicamente, mas a cura que ele fala era essa cura que ele está falando aqui, mas ele expressou esta cura todo momento, e havia sempre uma pergunta que ele fazia. Você vai ver vários casos de cura, Jesus, vários, isso também tem sentido, vários momentos diferentes, com pessoas em situações diferentes, para explicitar ensinamentos diferentes ao ser como nós, a todos nós que queremos ser curadores, que queremos sair dessa estrutura do Satã, do Assis Francisco, para a estrutura do Cristo. Sair da estrutura do karma para a estrutura da graça. Isto é a graça. Jesus não veio falar da lei do karma, é importante que a gente deixe isso claro.
Ele deixa isso claro para todo mundo. Para Nicodemos ele deixou claro. Era o mestre em Israel. Ficou perguntando para ele se tem que nascer de novo. Lógico que tem, mas é isso que está duvidando ainda? Eu não estou te falando de nascer de novo, voltar, você vai tantas vezes quanto precisar. Eu estou falando de um outro nascimento. Nascimento do Espírito. Que é onde está o Evangelho de João. Moisés trouxe o karma. Jesus trouxe a graça. A graça é uma lei superior à do karma. Como é que eu tenho acesso a ela? Curando. Em amplo aspecto. Em grau profundo. Deixando o apego, deixando o juízo. Buscando a justiça, que é diferente do juízo. Justiça é união. Juízo é o julgamento. A justiça é você estar justo, colado, perfeito com a divindade. Reunido novamente, ou melhor dizendo, saindo da ilusão que estava separado, porque ele nunca esteve. Essa reunião, essa busca, é um processo, mas nós nunca estivemos separados disso. Muito bem. Jesus falava sempre. Você tem fé? Não, tudo bem. Vamos olhar todos os casos de cura. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Aí quando acontecer, ele diz, eu tenho uma fé de cura. Ora, fé é algo que a gente desenvolve. Fé não é uma coisa que é só acreditar em Deus. Fé é um movimento. Já falamos muitas vezes aqui na história da mulher da hemorragia. Mas há 3 exemplos. Aliás, são todos muito colados. No Evangelho de Mateus, isso é colado uma coisa na outra. Mateus pega essa história da mulher e joga ela no momento que Jesus estava indo curar a mulher de Jair, o chefe da sinagoga, e o chamara e dizia, vem curar a minha filha, que melhor dizendo, vem ressuscitar a minha filha que morreu. E Jesus vai em direção à casa, chora, ele pede, ele anda, vai, e ao chegar ele fala, saiam todos porque a menina apenas dorme. Todo mundo debochou dele, riram na cara dele. As carpideiras, ele entrou no quarto, segurou a mão da menina e falou, Talita cumi, menina, levante-se. E a menina levanta, acorda e pede comida. Quando ele sai dali, Mateus conta o episódio da mulher que agarra as fibras do seu talito. Ela vai, se eu colocar a mão no manto, eu vou ficar curada. Ela vai curar. Mateus junta os 2 pedaços. Logo depois aparece o centurião, que o Marco falou. Que fecha essa tríade, porque o centurião diz, o meu servo, olha isso, essa pessoa por si só, quer dizer, um centurião, igual aquele cara, veio rezar por um outro, né? Ele veio pedir pelo servo dele. Um centurião, um chefe de 100 do exército romano, geralmente estava nem aí, né? Estava no nível lá do Satã, mas esse não. Ele chega e diz, mestre, o meu servo está doente, ele é uma pessoa que eu amo e adoro, eu gostaria que o senhor curasse ele. Ele disse assim, eu vou lá, mas não precisa. Basta uma palavra sua e o meu servo vai estar curado. Jesus para e fala assim, isso é fé. Pode ir para sua casa. Seu servo já está bom. Essa tríade de cura nos faz entrar no que eu quero terminar aqui rapidamente, vai ser muito rápido mesmo. Fé, portanto, é esse estado de consciência. E que estado de consciência é este? Que o médico espiritual quase sempre eles têm, porque é um momento que eles intervêm no karma. Mas como é que eu posso intervir no karma? Só quando eu estou no estado da graça. O que é o estado da graça? É quando eu estou perfeitamente unido nesse estado de consciência, onde não mais o ego, o partido, nem o ídolo manda em mim. Eu não tenho mais outra consciência que não seja Deus. Eu busco a Deus e Deus é a razão da minha vida. Mas não é um Deus separado de barba lá fora. Deus está em todos os lugares, é todas as pessoas, se manifesta na divindade de cada um, quem seja ele, e, portanto, para acontecer isso, os passos para chegar nesse estado são muito claros, foram deixados também como modus operandi por todos os grandes avatares. Eu preciso me desapegar, eu preciso amar incondicionalmente, mas para amar incondicionalmente eu preciso começar a aprender a não julgar e perdoar, que é refazer os julgamentos que eu fiz. Portanto, o perdão, por exemplo, em estado
cursos como o curso Milagres, passa pelo perdão, porque, imagino, tudo isso que nós criamos é fruto de julgamentos que a gente fez eras e eras, encarnações e encarnações. Continuamos fazendo. Eu preciso passar por um estado de perdão. Perdão para poder perdoar a mim mesmo, para perdoar o passado, para perdoar as pessoas. Começar a fazer isso dá acesso ao estado de não julgamento, que a partir daí eu não julgo mais. Esses dois estados levam ao estado de amor. O amor é esta vibração pura, curadora por natureza. Quando alguém entra nesse estado e vai se tornando, ele se transforma num curador perfeito, porque ele passa a refletir a divindade. Aí o que acontece? Quando eu estou nesse estado e reflito a divindade, não há mais separação. Portanto, não é só o meu ser, a minha personalidade que vive em mim. Vive também dentro de mim a divindade, que significa que vivem dentro de mim todos os seres da criação, que vivem dentro de mim a natureza, que vivem dentro de mim todos os irmãos, que vivem os bons, os maus. Como Paulo diz, esta divindade em nós é representada pela palavra grega, que é o estado de consciência cósmico, que é o Cristo. Paulo de Tarso diz, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. A partir desse momento, quando a pessoa fala isso, não por ego, né? Porque a gente pode falar isso não por ego, é fácil, mas não é fácil fazer isso viver. Precisa desse trabalho todo que a gente está falando, de cura. Isso é ser curador. Quando Cristo vive em nós, vive todo mundo. O que eu posso fazer então? Aí eu posso ser um curador imediato dos outros. Por exemplo, o exemplo de Joel Goldsmith, que o Manuel está estudando. Eu vou ler um pedaço até do livro dele aqui. Quando alguém se torna esse curador, ele pode intervir no karma do outro, porque, como ele está no estado da graça, ele já incluiu tudo dentro dele. Ele incluiu toda a criação dentro dele, ele e os irmãos são todos iguais. Então ele tem poder de intervenção kármica. Não por ego, não porque eu sou o curador, não porque eu faço o contexto. Não. Simplesmente porque ele dá passada pelo divino. Ele desentrava o caminho e passa a viver na plenitude chamada, né, o tempo sem tempo, a eternidade, que não é aquele tempo. Quem foi a Mendes lembra disso. Esse tempo é um tempo que se manifesta fora do tempo e, quando entra no tempo, pode fazer isso acontecer em intervalos menores que o segundo. Ou não. Não importa também a gente ficar querendo. Não, pode se dar uma cura em algum tempo, pode se dar. Mas esse estado de consciência de ser um Cristo, ou de Cristo viver, faz com que eu seja capaz de curar, de intervir em karmas. Ainda que isso talvez nem seja tão recomendável assim. Mas o fato é que apenas a pessoa entrar nesse estado, ela já se transforma num canal por onde flui a cura. E essa cura, vou repetir, não é só doença, é tudo. São situações. Então, rapidamente, a gente vai fazer agora o trabalho de cura. Pode ir ligando. Eu vou ler um trecho do livro. Eu tenho uma alegria enorme. Eu tenho um exemplar desse livro, dado pelo Rochalinho. Já li isso aqui também algumas vezes. 1983. Eu li esse livro do Rochalinho. Acho que não, ele morreu em 68. Mas muito próximo do Pai do Filho. Mas quando eu li esse livro pela primeira vez, eu confesso a vocês que eu custei entender. A tradução do Humberto Rosen, o Rochalinho batia muito nessa tecla. Ele falava, o Paulo Rico está aqui, que é mais velho lá no Freguês do que eu, mais antigo. Falava mais velho. Acompanhou e via o esforço da gente. Vocês têm que acender o Cristo dentro de vocês, ter o seu caminho, é só isso que importa, não tem outra. E o Joel Goldsmith entrava sempre nas suas palestras. Eu li esse livro, um dia eu acho que comecei a perceber. Eu vou ler só um pedaço de uma página do livro que eu recomendo que leiam, não desistam, mas eu hoje acho que é mais fácil, a doença é minha mesmo. Chama-se A Arte de Curar pelo Espírito. A Arte de Curar pelo Espírito. Joel Goldsmith. Engraçado que eu já estou no nome de cura aqui, ó. Esse nome que está aqui.
Era o nome de Deus. Ele faz uma citação de um salmo que diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente repousa em ti. Somos nós, a pergunta começa perguntando, faz um auto questionamento que a gente reparte. Somos nós do número daqueles cuja mente repousa em Deus, confiando, esperando, aguardando só dele todas as coisas? Ou será que repartimos a nossa fidelidade entre uma fé em Deus e outra fé igual ou até maior em algum dominador humano, algum potentado ou outro poder qualquer? Pertencemos àqueles que reconhecem que Deus é a nossa vida e por esta razão a nossa vida é indestrutível, invencível, imortal, eterna, harmoniosa, forte e útil? É verdade que reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, na convicção de que Deus é o nosso poder espiritual e que por isto somente uma sabedoria inesgotável, somente isto pode se manifestar nas atividades da nossa vida? Ou será que por vezes confiamos em nosso entendimento humano? Estamos convencidos de que somente Deus é poder infinito, convencidos de que qualquer outro poder, por mais terrífico, seja em forma de exércitos, campo de batalha, câncer no corpo humano, não passa esses poderes de um, entre aspas, braço carnal. Ele saca isso do Salmo também. Ao qual, portanto, não inere nenhum poder e nenhuma autoridade no plano da nossa vivência. Estamos convencidos de que Deus é o alfa e o ômega da nossa vida, a fonte de nosso suprimento, a fonte da nossa atividade e do nosso ser. Pensamos em Deus logo de manhã ao acordarmos, reconhecemos que somente o poder de Deus nos pode trazer paz, repouso, e somente o poder de Deus nos pode despertar para um novo dia. Essa é a pergunta que a gente faz. Bom, agora nós vamos fazer 15 minutos de trabalho espiritual. Eu pedi que a gente abaixasse essas luzes grandes. Eu vou explicar para vocês. Quer dizer, não é que a gente vai começar a fazer agora, mas o trabalho está sendo feito, como o Rafa falou. O que a gente procura fazer aqui sempre é o menos possível atrapalhar. Olha só, vou explicar a vocês o que a gente vai fazer, tentar fazer. Esse nome foi sacado daqui. Para quem não conhece, esse é um instrumento. Eu vou trabalhar com duas coisas hoje aqui. Essa cabalística e um mantra tibetano de cura, curso de Luang. A gente até mostrar que aqui na casa a gente não tem acepção de escolas. Essa é uma luta que precisa ser gravada. Esses 72 sopros ou vídeos e nomes, todo mundo já sabe que é retirado de dentro da Torá, de 2 versículos, que falam aqui embaralhado está a história da chegada na frente do Mar Vermelho, o povo de Israel para na frente do mar, enfim, a armadilha do mar à sua frente, o exército egípcio atrás, e eles estavam sendo precedidos por uma coluna. De dia era uma coluna de nuvem e à noite era uma coluna de fogo. Esta coluna da frente passa atrás e faz uma névoa escura sobre os egípcios, mas eles ficam ali, encurralados à frente do mar. E num determinado momento Deus diz: por que vocês estão gritando? Entrem no mar. E aí diz ao povo que marche. E Moisés então estende o seu braço sobre o mar. Essa história está contada aqui, as letras são essas, nos 3 versículos da Torá, todos têm 72 letras, elas só estão arrumadas em formas que os sábios, os iluminados que estudam a Torá, que percebem os códigos espirituais, sacaram isso e representam forças vibratórias que têm direcionamentos específicos que agem nesses níveis profundos do nosso ser. Esta, uma delas, que é esta daqui, que nós sacamos para aquela movimento maior, o nome maior, o meu aqui, é o nome de um dos sopros ou dos anjos ou nomes divinos que mais se referencia à cura. Há outros
Este, por exemplo, é um nome que se referencia também à cura. Este, por exemplo, é um nome que se referencia à cura. Este, por exemplo, também é aquele que eu passei aqui. Esse aqui também. Esse também é, enfim, outros. Mas o mais importante é aquele que está ali. As 3 letras hebraicas são o Men, o Rei e o Shin. O Shin, se você inverter a ordem dessas 2 letras aqui, passar esta para cá, chega o nome de Moisés, Moshe. Existe uma pronúncia, como se fosse uma aglutinação chamada Mehash. Mas nós podemos falar letra por letra com a vogal natural dessa letra, com todas as vogais. Meditação se faz para quê? Para que se faz esse tipo de meditação para cura? A gente, quando faz uma meditação dessa, não deve ficar pensando na doença. O Joel Goldsmith, que a gente não teve tempo, mas o Manuel está estudando isso às quintas-feiras, então se vocês quiserem se aprofundar, vão aos pontos de quinta. Ele fala que basicamente o estado de consciência da cura, ele não pode estar vinculado a combater a doença que eu tenho, ao estado que eu tenho. Eu tenho que elevar o meu estado de consciência e ir em direção ao divino. A consciência divina engloba tudo, portanto ela já traz aquilo que ele diz ali. Se eu estou em Deus, se eu vivo em Deus, aliás, esta casa aqui busca ser uma casa de viver em Deus, a gente aprender isso. Se eu vou nisto, a cura é imediata. Ela é uma decorrência natural. A fé, quando falta a gente, é que a gente não consegue perceber isso. Ah, não, mas espera aí, eu tenho que pensar na doença, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer isso. É a nossa tendência natural. As meditações todas, quando se fazem, de buscar encontrar Deus no estado natural que nunca mudou, Deus não vai te curar, vai transformar o estado. Você só volta a despertar para aquele estado original da essência, portanto, da cura, do queijo curado, onde só Deus existe, em tudo, inclusive dentro de nós. Na verdade é assim. Saiu aquela ilusão, saiu aquele soro do queijo, isto é cura. Quando se faz uma meditação, eu não tenho que ficar pensando na doença que eu tenho. Eu vou mergulhar dentro do instrumento meditativo que está me sendo apresentado. Agora, Marcos, por favor, volta para lá. Esta estrutura aqui, por si só, ela já leva como um yantra, usando uma denominação sânscrita, a uma expressão de forma no conceito homeopático, forma que cura forma. O mundo da forma, o mundo da formação, por si só é o mundo da ilusão, é o mundo ilusório, é o mundo da idolatria, é o mundo feito por esse nosso ego. Quando digo nosso, né, é o nosso amplo ego, nós todos somados, né, o Adão que pecou, mas nosso ego faz parte disso, a gente não está dissolvido disso. Aliás, eu tenho que fazer esse parênteses, meu pai. A última descoberta hoje sobre a força da gravidade, a força da gravidade é uma pedra no sapato da teoria quântica. Hoje, alguns estudos mostram que as partículas, que a gente chama de gravitons, há várias definições para buscar, mas todas elas vão em direção a uma coisa importantíssima e estranhíssima. Um graviton, ele não está apenas vinculado a um estado temporal ou espacial. Cada graviton, holograficamente, está funcionando não só em mim, não só em tudo onde a gravidade age, mas em toda a criação. Toda a criação ao mesmo tempo. Portanto, quando nós entramos em estados meditativos, são estados de inclusão. E a inclusão no divino é por si só um estado de cura. Esta é uma forma de cura. Como é que a gente faz? A gente faz ou contempla da direita para a esquerda, pura e simplesmente deixa a doença, o nosso estado que a gente quer curar. Isso aqui cura várias coisas. É dito, por exemplo, que esse é um nome que afasta da casa o anjo da morte. É dito, por exemplo, que esse nome cura estados quaisquer, portanto, nós estamos falando de doença em níveis, quais sejam eles. Ou a gente pode fazer a pura contemplação e mergulhar nesse espaço, entre as letras, vai entrando num estado meditativo como um yantra, que é o mundo da formação. Eu botei ali, esse mundo da formação, ele traz a ilusão, portanto eu preciso combater com a própria forma, por isso eu olho uma forma criadora para refazer o processo.
Eu posso fazer como um mantra, me, re, shi, usando só as letras naturais. Eu posso estender isso usando todas as vogais, para quem quer fazer. Mo, sho, ma, sha, me, shi, mi, shi, mu, shu. Se quiserem fazer isto. Porque as vogais possuem ligações vibratórias, enfim. Só estou dando, não tem tempo para explicar mais que isso. Muito bem. Essa é uma forma simples, altamente poderosa de se atingir estados de cura, sejam de doenças físicas, sejam de estados emocionais, seja de estruturas de falência, de perda, enfim. Vamos ao próximo. Aí está o mantra tibetano de cura. Vocês vão ver que todo mantra tibetano tem no seu meio. Você não tem vez, né? Canta isso aí, também. Você tem. Eu não vou cantar aqui porque não tem uma gente. Mas a gente Yata Om. Esse é um mantra fundamental para toda a tradição espiritual que vem da Índia, seja na cultura védica, seja no budismo. O mantra Om é a emanação fundamental que equivale à emanação das letras pelo conceito da Kabbalah, por exemplo. A gente tem aqui um mantra Om escondido aqui atrás dessa tela, né? Mas se vocês olharem a representação física do mantra Om, vem aqui, né? Não, aqui, ó, tá aqui, eu rabisquei aqui. Também, se a gente brincar aqui, a gente vai achar várias semelhanças com as letras hebraicas, mas não é o caso. O mantra Om é a emanação do Espírito Santo. Para Yogananda, por exemplo, fala que Om é o verbo criador. Toda vez que tem todo mantra tibetano tem um mantra Om. Yata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vansat Samuga Soha. Quase literal. Yata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vansat Samuga Soha. O Ra pode fazer o Soha. Yata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vansat Samuga Soha. Yata Om. Você pode estender o Om. Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vansat Samuga Soha. Pode parar. Isso deve ser feito no nosso ritmo. Não é uma coisa que você fica repetindo como se fosse uma cartilha. Errei, falei. É verdade que o mantra deve ser falado com uma precisão, mas mais importante é o estado de consciência. O que esse mantra faz? Ele gera energias que vão atuar naquela busca lá. Primeiro, no desapego, ele vai trabalhar profundamente os nossos estados de julgamento e vai permitir que nós abramos campo para o perdão, o amor incondicional, que na verdade é o caminho fundamental da cura. Yata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vansat Samuga Soha. Então vamos fazer a nossa oração final. Tem? Falta outro. Lembrou bem. Aqui está um outro mantra hebraico. Bota. Deixa ele aí. Isso aqui é uma frase simples. Isso aqui foi dito por Moisés, pedindo a Deus uma oração que está dizendo: Deus, por favor, cure-a. A quem? A Miriam, sua irmã, estava padecendo de uma doença gravíssima, pele e tudo mais, ia desencarnar. Moisés levanta seu estado de consciência e pronuncia esta frase: El na fanala. El
É interessante que em hebraico, aqui, a posição dessas letras, aqui El e Lá, são a inversão das duas letras Aleph e Lamed. Vai mostrar o seguinte: começa de um jeito e faz e fecha de outro. El Nab Fa na Lá. Por favor, Deus, cure-a. O Fá é um radical de cura. Cure e é ligado ao nome do arcanjo da cura, Rafael, o arcanjo que vem trazendo a força de cura para todos nós. Vocês podem, portanto, também fazer este mantra, usá-lo. Literalmente é El Nab Fa na Lá. Pode repetir. El Nab Fa na Lá. El Nab Fa na Lá. Inspirem. El Nab Fa na Lá. El Nab Fa na Lá. Vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Marcos. Então, vai desligar a luz. É mantra de cura tibetano. Se vocês fizerem no YouTube, tem 50 tipos. O Buda Azul da Medicina, né? Vamos apagar essa luz, por favor. Essa aqui, depois eu vou tomar. Falar sobre um assunto como esse é extremamente difícil, a gente deixa muitas coisas passarem pelo caminho. Mas o trabalho espiritual que nós queremos agora, esses poucos minutos fazer, é nos unirmos ao estado de consciência que em verdade nós todos buscamos, tropeçamos, encontramos os frutos que plantamos sob diversas formas. Todos nós. São como montanhas à nossa frente, que parecem intransponíveis. Mas uma montanha pode ser galgada passo a passo. Não pode. Num movimento que na sua natureza mais profunda é simples, ser removida com a força da palavra crística, que é despertada em nós pelo caminho da fé que Jesus comparou a um grão de mostarda. Apenas esta fé aparentemente tão pequena era capaz de transformar a montanha em nada, fazê-la ser transportada. A fé leva à certeza, e a certeza é aquilo que Joel Goldsmith nos diz: sabermos que a única realidade, e é portanto nela que temos que nos ancorar, é Deus. E para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, necessitamos somente disto, somente de mover dentro de nós esse grão de mostarda para que ele mova montanhas. Nesse momento, nós somos poucos aqui. Mas respirando, mergulhando dentro de nós, não há força no mundo capaz de nos enredar em sua ilusão. Não há poder algum
Porque um só poder há, Deus e a luz. Nesse momento, em humildade, porque sem ela não há caminho. Em amor incondicional, porque sem ele não há vida, nós abrimos o nosso coração para que as forças sublimes da cura, para que as mãos angélicas, como Moisés, estendendo suas mãos, humildemente mandou: Deus, cura. Nós fazemos o mesmo movimento. Abrimos o nosso coração, estendemos as nossas mãos e pedimos com absoluta certeza e sabemos que o nosso estado de consciência nos irá fazer contemplar além do mais profundo demais a força divina, a força divina de Cristo. Cura, Senhor. Cura. Abre os caminhos para que esta luz, de uma vez por todas, rompa as cadeias de ilusão que não mais possuem sentido algum. Cura-se. Cura os nossos amados. Cura o mundo inteiro. Cura o nosso ego ferido. Uma força única e real que vem de ti, que é, Senhor, a ti mesmo. Hoje e sempre. Obrigado a vocês todos. Até a próxima semana. Boa semana. Que essa luz e essa paz possam acompanhar todos nós.